refletir um pouquinho sobre o medo. Ontem eu estava em uma reunião só de mulheres e comecei a notar quais eram os medos delas. Prestem atenção. Medo de não agradar, medo de causar uma impressão ruim, medo de mudança, medo de crescer, medo de não controlar a emoção, medo da falta do equilíbrio profissional e pessoal, medo de fracassar, medo de não dar atenção para a família, enfim, vários medos essas mulheres relataram lá. E eu gostaria de compartilhar com vocês um medo específico, que eu tive em um momento. Eu tive um primeiro relacionamento, desse relacionamento eu tive um filho maravilhoso, que é o Luiz Gustavo, e eu conheci uma pessoa. Quando eu conheci essa pessoa, eu tive medo, devido aos vários relacionamentos fracassados, devido a várias questões aqui de falta de confiança no masculino, e que eu já estava num processo de ressignificação de tudo isso, de olhar para esses homens de outra forma e de me enxergar também como uma mulher trazendo o meu feminino para a relação. Mas mesmo assim, antes dele chegar, toda a história, tudo o que aconteceu antes dele chegar, fez com que quando eu olhasse para ele, mesmo sabendo de todas as qualidades, mesmo compreendendo o quanto ele iria contribuir com a minha vida, o quanto eu também poderia contribuir com a dele, eu tive medo. Eu tive medo de dar certo. Essa é a questão. Às vezes a gente pensa que o nosso medo é de dar errado, o nosso medo é de fracassar, mas se a gente busca lá no fundo, nós temos algum bloqueio para o sucesso. E o medo de dar certo, ele é um medo que desencoraja, que não faz com que a gente tome uma atitude. Mas aquela frasezinha que a gente sempre ouve por aí, fui com medo mesmo. E esse medo me fez olhar para a situação da seguinte forma. Nosso relacionamento, eu percebo que pela maturidade, por termos já histórias anteriores que nos fortaleceram para esse encontro, eu faço uma metáfora desse relacionamento, que eu imagino um trem em movimento, e esse trem, ele tá indo, e aí você tem que pegar esse trem, você tem que pular no trem em movimento. E quando você pula nesse trem, quando você decide, não, eu vou, eu quero ir, eu não sei o que tem lá pela frente, eu não sei o destino desse trem, mas eu quero entrar nesse trem. Quando você decide isso junto com outra pessoa e olha para trás e vê que nos vagões existem tantas coisas que nós consideramos positivas e negativas, mas que fazem parte de tudo isso, e você começa a caminhar, é uma caminhada que não é aquela primeira caminhada, não é aquela decisão de comprar o bilhete e saber para onde vai. O trem já está andando, E o medo de pular nesse trem em movimento, o medo de olhar, de refazer uma história através do relacionamento, ele me acompanhou, mas só que por pouquíssimo tempo. Porque eu tive a ajuda de uma pessoa que contribuiu para a seguinte reflexão. Se acontecer qualquer coisa durante essa viagem, você tem ferramentas na sua malinha para isso. Você tem ferramentas para lidar com isso. Porque quando aconteceu esse encontro, eu já estava pronta para ele, Porém, ainda com um pouquinho de insegurança. E foi a melhor decisão que eu tomei, que nós tomamos, De continuar essa caminhada com todos aqueles vagões, visitando tudo aquilo às vezes, algumas dores, e trazendo muita alegria pelo caminho que esse trem percorreu até agora. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que o nosso medo, ele não pode nos paralisar. Nós precisamos sentir esse medo e verificar o que ele está nos mostrando. Um outro medo que eu consegui superar era que quando o avião pousava, eu morria de medo, eu sempre imaginava algo terrível.
E quando eu mudei essa vibração de medo, de ficar pensando coisas negativas, eu parei de ter medo e passei a sentir a emoção do pouso do avião. Então eu tive que ir para São Paulo todos os meses e às vezes tinha que trocar de aeronave no percurso, e eu tive a oportunidade de olhar para mim nesse sentimento de medo. Então foram várias coisas que passaram na minha cabeça. Uma vez eu fiquei muito eufórica porque eu estava viva, então aquele medo me mostrava que eu estava viva. Aquele medo me mostrava que estava chegando, aquele medo me mostrava um monte de coisa, principalmente coisas sobre mim. Então, observe o seu medo, sinta o seu medo e veja o que ele pode mostrar para você. Aqui eu coloquei um representante do medo, aqui um representante da coragem, que eu acredito que são qualidades que todos nós levamos para a vida, levamos para situações diversas. Olha só, uma frase sistêmica para o medo. Eu agradeço tudo que você veio me ensinar. Então o medo, ele nos ajuda em alguns momentos, ele nos ensina e principalmente olhar para nós mesmos. E a coragem, sim papai, sim mamãe. Então todas as vezes que nós honramos nosso pai e nossa mãe verdadeiramente, nós temos coragem, né? Nós trazemos força ali desse sistema paterno e materno para seguir em frente, mesmo que seja com medo.